Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Bom, hoje é sábado e nós estamos aqui com o intuito de, mais uma vez, revisarmos, a nossa escola bíblica. E eu quero mencionar mais uma vez que estamos aqui utilizando a revista Lições da Palavra de Deus, cujo tema são os Evangelhos, uma história, quatro dimensões, do comentarista pastor Renan de Mello. Então, seja bem-vindo, espero que você aproveite bastante a revisão que nós vamos fazer nesta manhã, ok? Bom, o tema deste dia é Marcos, o Evangelho do Servo. Nós faremos duas leituras bíblicas. A primeira registrada em Marcos capítulo 1, nós vamos ler do verso 9 ao verso 13, e a segunda leitura em Marcos também, capítulo 9, do verso 30 ao 35. Amém? Vamos à primeira leitura bíblica. Marcos, capítulo 1, verso 9 ao 13, diz assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Amém? Bom, agora vamos à segunda leitura bíblica. Marcos capítulo 9, do verso 30 a 35 diz: E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, o último de todos e o servo de todos. Amém? Bom, a lição de hoje ela terá de forma bem clara três objetivos para nós, tá? Primeiro objetivo, nós precisamos entender que Jesus durante a sua vida terrena aqui foi um exemplo de servo. Então, um exemplo é um modelo. Então, se ele foi um modelo, ele serve ainda hoje de modelo para mim e para você, modelo para a sua igreja. Então, quando nós olharmos para Jesus como servo, nós vamos ter a ideia do modelo de servo que nós devemos ser na nossa vida enquanto Jesus não vem nos buscar. Amém? A segunda ou segundo objetivo, isso vai fazer com que nós venhamos a refletir, né? De que maneira nós temos servido a Deus? Qual a qualidade do serviço nosso perante o Senhor? Será que está satisfatório ou não? Precisamos melhorar? Então veja que isso vai fazer com que a gente também traga ou faça uma lição de casa, né? Para cada um de nós. Como é que tem sido o teu serviço diante do Senhor? Tá? Não diante dos homens, diante ao teu Deus. Né? Como você tem servido? Né? A gente então precisa apurar como está a qualidade do nosso serviço diante de Deus. E o terceiro objetivo e último, né, justamente nós precisamos nos esforçarmos, né, para servir a Deus com bastante afinco e dedicação, assim como Jesus fez. Então, há necessidade de criarmos aqui um dispositivo, se ainda não existe, chamado dedicação, força de vontade,
para que a gente possa agradar a Deus, como Jesus assim fez. Amém? É importante nós comentarmos sobre o Evangelho segundo Marcos o seguinte. Primeiro, de acordo com vários historiadores, o Evangelho segundo Marcos foi o primeiro a ser escrito de todos os evangelhos, tá? Então fica uma informação interessante aí para que você possa estar guardando. Não bastasse isso também, o Evangelho segundo Marcos ele serviu de fonte aos outros evangelhos também, tá? Os teólogos também consideram o escrito mais importante de todos os tempos, pois é a primeira narrativa, a primeira história, né, que apresenta a própria história de Jesus à humanidade. E repetindo e frisando bastante, nesse evangelho Jesus é apresentado como servo. Amém? Bem, ainda comentando sobre o evangelho segundo Marcos, ele foi escrito pelo João Marcos, na verdade era o nome completo de Marcos, tá? Ele foi composto até para atender um pedido, uma solicitação urgente dos cristãos ali da cidade de Roma, né? Eles desejavam ter um resumo aí dos ensinamentos que Pedro havia praticado ali naquela cidade. Bom, para efeito de informação, até curiosidade, ele foi escrito entre o ano 55 e 70 depois de Cristo. João Marcos, ele era considerado um filho na fé do apóstolo Pedro, tá? Além disso, João Marcos era filho de Maria e parente de Barnabé, tá? Em Colossenses capítulo 4, verso 10, tá? Ele chegou também a acompanhar Paulo e Barnabé a Antioquia, isso está registrado em Atos capítulo 12, verso 25, e também foi cooperador na primeira viagem missionária, né? Em Atos capítulo 13, verso 5. E Marcos apresenta Jesus como um divino servo de Deus, enfatizando muito mais as suas obras do que qualquer outro evangelista. Então veja, se você comparar o Evangelho segundo Marcos com os demais evangelhos, você vai ver que Marcos ele enfatiza muito as obras que Jesus fez, né? Justamente demonstrando essa questão de ser servo. Amém? Bem, já que nós estamos falando de servo, acho que é importante a gente buscar a definição, né? Qual o significado da palavra servo ou serva, né? Então veja, para que fique bem gravado em nossas mentes. Servo, serva, tem o seguinte significado: é aquele que não é livre, ou seja, está sendo privado de sua liberdade. Diria ainda, tá? Seria ainda alguém que age com obediência ou servindo alguém. Poderíamos então ainda dizer que seria alguém que pertence ao seu senhor, mas sem ser um escravo, justamente porque um escravo é forçado a servir. Então veja que o significado da palavra servo, dentro dessa lição, ele nos dá a entender, e deve ser o significado correto para nós, né? É aquele que perde a sua liberdade, mas ele não perde de uma forma forçada, tá? É de uma forma espontânea, é isso que nós precisamos entender, né? Dentro desse contexto aqui dessa lição, o servo é aquele que perde a sua liberdade, mas ele a perde com consentimento e não por imposição. Isso que eu quero colocar e deixar bem claro, tá? Então, quando nós colocamos, na verdade, nós mencionamos que nós somos servos de Deus, nós abdicamos de situações, ou, na verdade, praticamos algumas renúncias dentro da nossa vida, mas isso é de forma espontânea. Ou seja, nós não somos obrigados nem forçados. Então, só para a gente entender bem isso. Então, quando nós resolvemos servir a Deus, entendemos que perdemos a liberdade para algumas situações, tá? Mas é de forma espontânea, tá? Então que fique bem claro, né? Só para a gente recordar. Então nós somos não teria aí aquela conotação de escravo, porque o escravo é imposto, né? É forçado. Não, não. No caso de servir a Deus é espontâneo, né? É de coração. Então você entende, imagina
o seu relacionamento com Deus, o que Deus tem feito sobre a sua vida, isso te faz praticar essa servidão com amor, com respeito, com carinho, com bastante dedicação. Amém? Próximo slide. Bem, o servo é apresentado. É interessante que no Evangelho segundo Marcos, ele procede um pouco diferente do que Mateus assim o fez. Veja, Marcos ele não menciona a genealogia do Messias, ele tampouco fala sobre o seu nascimento. Por que isso? Porque na verdade um rei sim precisa ser identificado dentro de uma genealogia, né? Conforme Mateus fez, mas um servo não precisa. Né? Então esse foi o intuito. Ele omite essas informações, ele não comenta essas informações, porque o foco aqui é mostrar Jesus como servo. Né? Ele sempre mostra Jesus em alguma atitude de serviço a Deus e até aos homens que estão ao seu redor. Então, nesse Evangelho segundo Marcos, Jesus deixa a sua glória celestial para ser um servo fiel de Deus. Então, nós podemos até pegar o Evangelho segundo Marcos e nós vamos analisar que ele funciona até como um manual para quem quer servir a Deus. Amém? Interessante também falar que até para ser servo precisa ser preparado, tá? Quando nós analisamos a nossa vida diante do Senhor, desde o dia que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ali começou a sua caminhada de servo de Deus. E você tem sido preparado de lá para cá, né? Ou seja, a cada dia o teu serviço, eu creio, tem melhorado diante do Senhor e situações que têm sido ministradas ao nosso coração, seja através da palavra de Deus, através do ensino, enfim, as práticas diárias, elas vão nos preparando para que nós possamos ter um serviço de acordo com a vontade e desejo do Senhor. Então, nós somos preparados continuamente para sermos bons servos, né? Então veja que essa preparação era primordial, é primordial. E Marcos deixa bem evidente isso, né? Ele procura destacar isso na vida de Jesus. E é interessante, né, quando nós olhamos para a vida de Jesus aqui, ele ficou um bom tempo aí no anonimato. Ou seja, não há registro, ou detalhes sobre os seus primeiros 30 anos, né, de vida. Não é mencionado. Mas a gente pode entender, né, que ele foi sendo preparado para que pudesse servir. Né, até por causa da obra que ele iria realizar. Ou seja, Marcos ainda é o único evangelho que menciona que Jesus era carpinteiro. Então isso nos indica que durante esse tempo aí de anonimato, né, Jesus esteve em contato aí com seus trabalhos cotidianos, com seus trabalhos diários, né, assim como qualquer outro ser humano. Então veja que houve ali uma preparação do dia a dia, um trabalho mesmo. Interessante, né? Então Jesus não era um preguiçoso, era um homem dado ao trabalho, né? Tinha qualidade no seu trabalho também. Importante a gente lembrar disso também, ok? Bem, no batismo, né? Interessante aquele episódio onde ele encontra João Batista, né? Apenas para lembrar que o batismo de João era de arrependimento para remissão dos pecados, né? E tanto é quando ele vê Jesus, e ele diz que Jesus não precisava submeter-se ao batismo de arrependimento, né? Ele não precisava. Ele questiona: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim?
né? Ele retrucando, né? O próprio João Batista ao próprio Jesus. Mas, no entanto, a gente vê naquele episódio como Jesus era um servo obediente e exemplar, até nessa situação. Porque Jesus, mesmo sendo filho de Deus ali, ele se deixou ser batizado para cumprir toda a justiça também. Seria meio complicado de entender se ele não fosse batizado, porque lá em Marcos capítulo 16, verso 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então, se Jesus não se deixasse batizar ali naquela situação, né, naquele momento ali com o João Batista, talvez pudesse ser questionada, né, por aqueles que não quisessem assumir tamanha responsabilidade ali. Então, Jesus faz aquilo, se permite ali passar por aquele processo, justamente para que não houvesse nenhum tipo de questionamento. Tá vendo? Ó, Jesus aí não quis batizar. E a palavra diz, em 16 de Marcos, que quem crê e for batizado será salvo. Quer dizer, se ele não se deixa batizar ali, é como se ele estivesse, de uma certa forma, contrariando aquilo que ele havia registrado na palavra do Senhor. Então é interessante. Então, no próprio ato do batismo, a gente percebe aqui que Jesus estava sendo já preparado, né? Ele era obediente, né? Já era um exemplo aqui também. E não bastasse isso, né? Ele também, quando desce as águas do batismo em obediência ao Pai, quando ele se levanta, o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre ele. Então veja que Jesus precisava ser revestido também com o poder do Espírito Santo, né, para que o Espírito Santo pudesse revesti-lo desse poder sobrenatural, para que ele pudesse cumprir a missão que Deus havia entregue em suas mãos, né? Então veja, nós que buscamos aí sermos cada dia mais servos melhores diante do Senhor, temos que buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida a todo momento, a toda hora, para que o Espírito Santo nos impulsione a fazer a sua obra, para que o Espírito Santo nos revista de poder, né? Para que nós possamos cumprir verdadeiramente a missão que Deus tem colocado na mão da sua igreja, em nome de Jesus. Amém? E não bastasse isso, né? E não bastasse isso, a vida de servo também, ela requer também uma vida de oração, né? Ou seja, a vida de Jesus, como servo de Deus, sempre foi regada à oração. Então há vários registros na palavra do Senhor que Jesus estava sempre orando. Exemplo, Marcos 1,35 diz assim: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. A frase ali orava está em um tempo verbal que indica uma ação contínua no passado. Então veja, Jesus ele tinha o compromisso com a oração, né? Então, quando nós enxergamos em Jesus um exemplo ou um modelo de servo de Deus a ser seguido, nós temos que entender que na nossa preparação para que possamos ser uns servos melhores a cada dia, há necessidade de ter uma vida de oração, tá? Contínua, tá? Não é eu oro hoje, amanhã não oro, oro só no domingo, oro só nos cultos. Né? Um servo de Deus, ele ora todo dia, todo momento, toda hora. Qualquer situação ele está ali com o seu pensamento voltado ao Senhor. Ou seja, então a necessidade de estarmos em conexão com o Senhor. Costumo dizer sempre, né, que nós precisamos ser conhecidos no plano espiritual, as nossas vozes, né? É óbvio que Deus conhece a voz de cada um, né? Mas é uma forma ou um mecanismo que eu crio na minha mente
para nos disciplinar, ou até para me disciplinar, está orando. Ou seja, quanto mais eu estiver me colocando diante do Senhor, mais a minha voz vai ser conhecida aí no plano espiritual. Ou seja, quando eu dobrar meu joelho e começar a clamar, Deus vai falar: opa, meu servo Jean ali, ó, tô ouvindo a voz dele. Então essa tem que ser a nossa ideia, né? Ou seja, nós precisamos ser conhecidos, né, no plano espiritual. Então o servo de Deus, ele precisa ter uma vida de oração. Então se Jesus é o modelo de servo para mim e para você, então a vida de oração tem que fazer parte, né, da nossa caminhada em nome de Jesus. Amém? Veja que este servo, né, o Senhor Jesus Cristo, ele foi profetizado lá no Antigo Testamento. Então veja que não foi uma particularidade específica do Evangelho de Marcos, né? Então existem profecias claras sobre esse tema, ou seja, sobre a vida do Messias. Então, por exemplo, quando você pega o livro de Salmos, a referência sobre essa questão dos 150 salmos, né? Praticamente aí 21 são messiânicos, né? Ou seja, 21 deles tratam aí sobre a vinda de Jesus Cristo, né? Quando você pega também o livro de Isaías, do profeta Isaías, a gente percebe, foi o profeta que falou de maneira mais preciosa acerca da pessoa e da obra de Jesus Cristo, ali no Antigo Testamento, né? Então veja, até em virtude disso ele acabou ficando conhecido como profeta messiânico, né? Sendo o mais citado dos evangelhos, né? Então, inclusive até Marcos, né? No capítulo 1, verso 2, ele faz referência ao profeta Isaías. Diz, como está escrito no profeta Isaías. Então, existe essa referência aí, até para apresentar o testemunho de João Batista sobre Jesus, né? Isaías 40, verso 3 também. Então veja, houve esse cuidado, né? Da parte de Deus de justamente revelar essas inúmeras verdades aí sobre o Messias prometido, né? Então veja que esse servo, ele realmente foi profetizado lá no Antigo Testamento. Amém? Bom, falando sobre este servo exemplar, então esse servo exemplar ele tinha um exemplo para mim e para você de determinação. O que é determinação? Vamos definir aqui para ficar claro, né? Determinação diz assim, seria mais ou menos o seguinte: é a persistência para conseguir aquilo que se deseja, ok? Ou seja, você passa a ser uma pessoa persistente, né? Porque você tem um objetivo, você tem algo a ser alcançado, né? É interessante quando a gente traz isso para a nossa vida. Às vezes você quer tanto uma coisa que há em você uma determinação tão forte que você persiste, persiste, persiste até conseguir, até alcançar. Então veja que Jesus era uma pessoa determinada, né? E é interessante, né? Quando a gente olha para o caso de Jesus, né? Ele sabia de todo o sofrimento que seria colocado sobre a vida dele. Mas mesmo assim, ele continuou firme, né? E confiante, sabendo que ele tinha que cumprir a missão. Quer ver? Vamos dar uma lida aqui, eu quero que você só ouça, obviamente, né? Mas para você ver que como Jesus estava ciente da sua missão e ciente do que aconteceria com ele. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 9, verso 31, diz assim: porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Então veja, ele sabia, né, que ele sofreria, ele sabia que eles o matariam também, né? Quer ver?
mais um texto. Marcos capítulo 10, do verso 33 ao 34, diz assim, 10, 33, 34, diz assim: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecer, de zombar, olha, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então veja, deixar bem claro, ele sabia, ele tinha consciência do que aconteceria com ele, mas isso não interrompeu ou prejudicou a sua determinação, porque ele sabia que tinha uma missão, e essa missão precisava ser concluída, independente das adversidades, independente dos problemas pelos quais ele enfrentaria. Então, há um exemplo para mim e para você. Jesus é o nosso exemplo de servo. E esse servo que era Jesus, ele tinha um exemplo, um modelo de determinação que nós precisamos copiar para a nossa vida. Então nós precisamos ser determinados a cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos ser determinados a cumprir o ID de Jesus, a missão que o Senhor tem dado nas nossas mãos também. Nada pode nos parar, né? Nada, situação nenhuma, adversidade nenhuma pode bloquear ou atrapalhar o nosso trabalho. Quer ver, olha que outra coisa interessante, né? Pedro, o apóstolo Pedro, seu companheiro, né? De repente, um determinado dia, quis ali dissuadi-lo aí de ir para a cruz. Tipo, Jesus, esquece isso, né? Vamos mudar a história, né? O senhor não precisa morrer, né? Mais ou menos isso. E vamos ver o que está escrito lá em Marcos capítulo 8, verso 31, 33, diz assim. Então começou ele a ensinar-lhes, de novo Jesus ensinando, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, muitas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, Jesus falava abertamente, claramente aos seus discípulos. Mas Pedro chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Tipo, não, Jesus não fala isso, não, Jesus não precisa disso. Quer ver? Pedro tentou mudar a ideia, né, de Jesus, né? Aí Jesus responde no verso 33. Veja, olha a resposta. Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, olhando para os discípulos, que Pedro está ali com uma historinha, e diz assim, ele repreendeu a Pedro e disse, arreda, afasta, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então veja, né? Essa determinação de Jesus era tão forte que o levou ao ponto de repreender um companheiro na obra, uma pessoa que estava ali ao seu lado, fazendo também a obra de Deus. Porque ele estava pensando como eu posso dizer, no bem-estar humano, né? Ele não estava pensando ou cogitando nas coisas de Deus. Então, a gente tira essa lição para as nossas vidas também hoje, né? Ou seja, esse exemplo de determinação, nada pode parar. Nem conversinha de A, de B, conversinha de parente, conversinha de pessoas que podem estar ao teu lado tentando diminuir a sua caminhada ou tentando bloquear a sua caminhada. Então, nada pode parar. Você tem que estar determinado, você tem um alvo, você tem uma missão a ser cumprida, né? Então você precisa cumprir, né? Haja o que houver, né? Então é importante isso, né? E veja que esse servo determinado, ele sabia que o sepulcro não seria o seu limite. Ele sabia que no terceiro dia, né, ele ressuscitaria. Então que sirva para nós também. Você sabe o que te espera lá do outro lado, amém? Então por isso que você vai ser determinado. Por isso que você vai continuar fazendo, sem parar, em nome de Jesus. Então fica aqui, o primeiro exemplo para mim e para você, modelo, né, desse servo exemplar, é a determinação. Precisamos ser determinados. Então, igreja, seja determinada, ok?
seja persistente em alcançar os seus objetivos, em nome de Jesus, né? Para a honra e glória do Senhor. Amém? Outra característica aqui desse servo exemplar, né, ele tem um modelo de fidelidade muito especial, né? Vamos definir o que é fidelidade, né? Seria a constância nos compromissos assumidos com o outro, né? Ou seja, é fiel àquilo que está combinado, aquilo que está acordado, ele é fiel ao compromisso que ele assumiu, vamos dizer assim, né? Então veja que Jesus é um exemplo de fidelidade para mim e para você. Nada quebrava ou quebraria o compromisso assumido com o Pai, né? Então veja, quando nós olhamos ali a passagem bíblica em Marcos 14, verso 36, olha o que diz o texto. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres, né? Veja, há aquele momento ali de repente, oh meu Deus, se possível passa de mim, né? Se possível me poupe, né? Mas aí vem a consciência e diz assim, né? Ele é fiel à sua consciência e diz assim, fiel a Deus, né? Ele diz assim, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ou seja, a vontade de Deus deve predominar, né? Sobre as nossas vidas, né? Então isso é ser fiel, ou seja, assumir o compromisso, né? Cumprir com aquilo que você assumiu diante do Senhor. Interessante, né? Ele foi traído por Judas, sendo vendido pelo preço de um servo, de um escravo, 30 peças de prata. Depois ele foi negado publicamente por Pedro, abandonado pelos discípulos, foi ridicularizado por aqueles líderes judeus, soldados romanos, as pessoas que estavam andando ali no caminho do Calvário. Apesar de ter sido abandonado, rejeitado, né, chegando até a exclamar com grande voz lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas em momento algum Jesus demonstrou o menor traço de infidelidade. Ao contrário, né, ele se manteve fiel até a morte, e a morte de cruz. Aí eu fico perguntando, né, às vezes a gente fica, na verdade a gente analisa, né, e para pensar um pouquinho, né. Às vezes são tantas coisas que quebram a nossa fidelidade com Deus, né? Às vezes uma tristeza, às vezes a espera de uma resposta faz com que muitas vezes a gente deixe de ser fiel diante do Senhor, né? São coisas tão pequenas e às vezes a gente faz e permite que elas quebrem a nossa fidelidade com Deus, né? É uma coisa para a gente pensar, né? Será que realmente nós temos sido fiéis diante do Senhor? Fiéis dessa forma, ou seja, temos cumprido o compromisso, né, que nós assumimos diante do Senhor lá atrás, quando nós o aceitamos como o Senhor das nossas vidas, né? Então que a gente possa ter isso em mente, né? É uma questão a ser melhorada, né, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Será que nós suportaríamos isso? Né? Ou será que nós sairíamos correndo, fugiríamos, não cumpriríamos o propósito do Pai eterno, né? Então, fica aí mais um exemplo desse servo, no caso, a fidelidade para as nossas vidas também, em nome de Jesus. E aí a gente entra mais uma característica importante, que ele também foi um exemplo de humildade. Humildade. Né? A gente vê
o relacionamento de Jesus com Deus, com o próximo, né? Você sempre vê Jesus ali sendo carinhoso, respeitoso, e sempre nos deu exemplo de obediência, de humildade diante de todas as situações, né? Interessante quando você vê como a humildade ela estava intrínseca ali no caráter de Jesus, né? Quando ele começa ali o seu ministério, ele prega o evangelho do reino de Deus ali na Galileia, lugar desprezado por todo mundo, pelos líderes religiosos, né? Um lugar ali que é mal visto. Quando ele vai escolher os seus discípulos, eram pessoas simples, simples pescadores. Ele estendia as mãos aos leprosos. Enfim, quantas vezes ele enfureceu os escribas e fariseus, né? Porque muitas vezes ele se sentava ali com os pecadores e os publicanos, né? Então veja, Jesus acolhia as crianças, enfim, quando Jesus entra ali para cumprir aquela a profecia de Zacarias, né? A entrada triunfal em Jerusalém, e entra montado um jumentinho, né? Às vezes eu fico imaginando aí, a gente vê aí na TV aberta, muitas vezes, alguns líderes religiosos aí, às vezes para chegar no lugar, o cara chega de carro importado, chega aí com segurança, né? Jesus entrou montado num jumentinho, né? Imagina, hein? Meu Deus do céu, que diferença. Então veja, havia uma humildade genuína, sabe? Então nós como crentes não podemos ser cheios de altivez, não, orgulhosos, nos acharmos muitas vezes melhor do que os outros que estão ao nosso redor, né? Jesus não olhava com altivez para as pessoas, ele olhava no mesmo nível de igualdade, ele se colocava no lugar das outras pessoas, ele tinha compaixão pelas outras pessoas. Então veja, isso é importante. Então que a gente possa utilizar isso também como um exemplo de ser um servo de Deus assim humilde, né? Você está fazendo a sua tarefa ali na casa do Senhor, né? Isso não pode subir para a tua cabeça, para a tua mente, né? Você está fazendo para o Senhor. Então tudo que você vai fazer tem que ter humildade. Todo momento humildade. Eu não posso me achar em momento nenhum melhor do que ninguém, né? Estou ali pela misericórdia de Deus. Estou fazendo a obra de Deus pela misericórdia de Deus. Então não pode haver em mim um espírito de orgulho e de altivez. A Bíblia fala que o orgulho é o início da queda do homem. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Então, meus queridos, eu vou terminar por aqui, né? Jesus, para mim e para você, ele tem que ser um modelo de servo, né? Então nós vimos aqui várias situações que nós podemos aqui, de uma certa forma, trazer para as nossas vidas, né? Ou seja, há um modelo que é colocado diante da Igreja do Senhor e esse modelo precisa ser copiado, né? Então, Jesus foi um exemplo de servo e foi servo até o fim da sua vida. E que isso sirva para nós aqui nesta manhã fazermos esta autoanálise. Como é que tem sido? Como você tem sido como tem sido a sua vida de servo diante de Deus? Você tem apresentado essas características de Jesus? Você tem sido dedicado, tem tido determinação em cumprir o trabalho que tem sido colocado nas suas mãos? Tem sido fiel mesmo, de verdade, né, em todas as áreas da sua vida? Tem sido humilde, né? Então que você possa refletir, né? Temos um espelho e de vez em quando precisamos olhar nesse espelho, né, para ver se o nosso reflexo ele está igual àquilo que está sendo projetado ou se de repente a imagem está meio deturpada, né? Tá bom? Então espero que você tenha um grande sábado aí em nome de Jesus, né? Que você possa aí
dentro daquilo que nós comentamos aí, refletir bastante. E se de repente alguma coisa precisa ser mudada na sua vida, né? Faça essa análise, né? Peça a direção do Senhor, e Deus tem poder para mudar nosso coração, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Tá bom? Então que Deus os abençoe, fique com Deus, um grande lindo e maravilhoso final de semana. Abraço. Fique na paz. Amém.